Olá, olá! Hoje nós vamos falar como montar uma carteira de investimento, a melhor carteira, a carteira ideal para você. Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Qual é a melhor carteira de investimentos? Por onde eu começo a montar uma carteira de investimentos? Ou qual é a melhor carteira para mim, né? Então, eu quero quebrar um grande paradigma. Não existe uma carteira e todo mundo tem que seguir essa carteira de investimento. Ah, coloca 3% em ação do setor ligado a petróleo, põe 2%. Não. Cada um tem um perfil. É igual a digital, cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua digital. Então o perfil de investidor é a mesma coisa, não dá pra gente generalizar, não dá, é impossível, né? Cada um tem uma idade, cada um tem um momento, então não dá pra gente generalizar. Porém dá pra gente, né, seguir aí um padrão, né? Um padrão, um espelhamento, né? Seguir aí talvez um parâmetro, ter um parâmetro, né? Para que a gente possa direcionar e diversificar a nossa carteira de investimento, tá certo? É isso que eu queria falar um pouco hoje. Os americanos, como que os americanos investem? Primeiro que é o que eu falo há mais de 20 anos. Lá atrás, há 25 anos atrás, quando eu nem, né, trabalhava no mercado financeiro, eu analisava, né, as ações, como que funcionava e tal, mas o mercado de renda variável, principalmente no Brasil, ele era muito pequeno, era muito limitado. Pequena parte da população conhecia a bolsa, né? Conhecia as ações, conhecia ou tinha aplicação em ações. Primeiro, a gente precisa falar. O Brasil, ele tem uma característica que eu particularmente gosto muito, uma característica de investimento, uma característica dos investidores, que é o Brasil, ele sempre teve juros altos. Então, o Brasil tendo os juros do Brasil ele é muito alto. O que o investidor ele pensa? Por que eu vou agora tá acontecendo isso? Por que eu vou correr risco em renda variável se eu posso ter 1% ao mês em renda fixa? É uma loucura, mas é uma verdade. Então a gente precisa aproveitar esse momento de juros altos, porque vai passar. Então daqui a pouco os juros ele vai voltar, vai subir mais ainda, vai controlar a inflação fica sob controle. Vai passar toda essa bagunça política que vai acontecer e aí depois os juros vai voltar. É natural, é cíclico. O mercado, ele é cíclico, ele se repete, né? Então isso vai acontecer já já. Então enquanto isso a gente precisa aproveitar essa parte de renda fixa, tá certo? Quando a renda fixa ela tá alta, a bolsa ela sofre. As ações elas caem. O dólar, ele se valoriza porque entra muito dólar no Brasil. Então esse movimento a gente precisa entender para a gente montar uma carteira ideal, né, para nós. Então é isso que a gente precisa entender. O americano, ele pega, basicamente, ele sempre investiu boa parte da carteira em ações. Tem uma conta que era muito usada antigamente, que eles pegavam, né, só para fazer uma conta simples de padeiro, mas eles pegam a sua idade e multiplica, né, ou subtrai 100. Então eu vou fazer 40 anos, por exemplo. 40 menos, né, 100, 60. Então eu pego 60%, coloco em renda variável e tenho 40% em renda fixa. Basicamente essa é a carteira dos americanos aqui. Só que eles foram ficando, né, eles já eram muito arrojados e hoje eles continuam sendo ainda mais arrojados. Então a parte de renda variável deles hoje é sempre muito maior. Tá? Então eles chegam a aplicar, por exemplo, pega o próprio Warren Buffett. Hoje talvez aí boa parte do patrimônio dele é em renda variável. Então ele tem uma característica sempre de longuíssimo prazo. Mesmo ele tendo 90 anos hoje, 90 e poucos anos hoje, ele tem uma carteira voltada para 25 anos para frente. Se ele vai viver ou não, a carteira dele foi montada dessa forma. E é isso que a gente precisa entender, ter uma carteira de investimento de longo prazo. E a gente precisa ir fazendo ajustes de tempos em tempos. Hoje é bom começar a montar a posição em fundo imobiliário. Há 2 anos atrás era completamente loucura aplicar em fundo imobiliário. Mas enquanto era loucura, a maioria dos consultores, a maioria dos gerentes de relacionamento mandava comprar fundo imobiliário. Por quê? Porque estava todo mundo comprando. Então era uma verdadeira loucura. Eu ficava doido com isso daí. Então hoje é muito interessante.
Como hoje começa a fazer sentido aplicar em renda fixa no Brasil, né? Então quem aplicou em renda fixa lá atrás a 2%, hoje é 14%, o cara tá perdendo dinheiro em renda fixa. É natural, é normal isso acontecer. Não é normal para quem vendeu errado, não é normal para quem aplicou sem saber, entendeu? Isso não é normal. Mas basicamente é isso. Então, como montar a melhor carteira para você? Primeiro, é importante você entender o seu momento. É sempre importante você ter uma diversificação, ou seja, nunca colocar, né, o seu dinheiro em um único lugar. Não, diversifica. Tem uma parte em renda variável, em ações, escolha dentro de ações, né? Escolha lá as melhores, né, empresas ali que vai se perpetuar, né? O que a gente sempre precisa comprar é isso, empresas que se perpetuam, né? Não empresas que vai ficar para trás ou que não seja o futuro, por exemplo, igual aquela máquina de Xerox, né, da Xerox. Isso foi muito bom no passado, porém quebrou, né? Perdeu ali, Blockbuster. Foi bom no passado, mas agora é Netflix e assim vai. Então a gente só precisa entender esse segmento. Hoje, fundo imobiliário, por exemplo, eu não compraria nenhum fundo imobiliário que tenha agência bancária. Por mais que no passado foi muito bom, mas a agência bancária está fechando tudo, vai mudar o padrão. As agências vão mudar, vão ser menores, vai ter, né, o caixa eletrônico, que vai, não sei aí no Brasil, mas por conta da segurança, mas aqui funciona bem isso. Então, a gente precisa olhar sempre o futuro, né? Galpão logístico é muito interessante, né? O online está vendendo mais, então hoje em dia é muito galpão, né? Porque o custo é menor. Então, a gente precisa montar uma carteira olhando o longo prazo. Isso é muito importante, tá certo? Muito bem. Então, como começar? Primeiro, aproveita os juros do Brasil. Nós temos uns juros aí no Brasil de 14% ao ano. Então, aproveita. Compra títulos pré-fixado a 14%, 15%, que já é o que está batendo aí os juros, né? Futuro, por exemplo, está batendo 14 e poucos por cento agora. Vai subir mais, isso vai acontecer. Mas começa a montar a posição agora. Não tem problema, vai perder um pouquinho. No longo prazo você recupera, fica tranquilo, não é perder. Apliquei 100 mil e agora eu tô com 30. Não vai acontecer isso. Se você ficar com um título pré-fixado, pode até marcar mercado. O que é? O meu valor de face desse título, né? Apliquei 100 mil, você vai visualizar ele, 99.500, depois 101, 100 e 500, ele vai ter uma volatilidade, mas no longo prazo a rentabilidade dele vai ser 14%, 14,5%, tá certo? É isso que a gente precisa entender. Muito bem, então começa montando uma carteira de renda fixa, começa tendo fundos imobiliários, aí você faz uma participação aí, você tem aí, né, é muito relacionado à sua idade também, porque chega um cara, tenho 80 anos, eu tenho 1 milhão de reais, por exemplo, 1 milhão de, sei lá, tenho 5 milhões, esse é todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, 10 milhões, se você não investir direito, você vai precisar de dinheiro mais para frente, se você não tiver uma fonte de renda, né? Então isso tudo é muito importante. A gente analisar seu momento de vida, né? Você tem uma renda recorrente, pode correr mais risco, né? Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu vou abrir meu coração. Vocês estão preparados? Eu não tô. Mas eu vou abrir meu coração. Há um tempo atrás, eu sempre fui muito cético com relação a Bitcoin. Por quê? Eu já falei sobre isso. O Bitcoin lá atrás, ele era usado muito para a internet, que é um lixo, para aquela internet, né, aquela dark internet, aquela, enfim, que é o que vende órgão, vende arma, vende droga, vende tudo lá, e é muito usado o Bitcoin. Então eu sempre fui contra, porque eu tenho meus princípios, né? Mas há um tempo atrás, conversando aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos, eu abri meu coração e eu comecei a estudar muito sobre esse mercado. Então eu não recomendo porque eu não conheço a fundo. Então eu não posso recomendar aquilo que eu não conheço, entendeu? Então eu comecei a estudar muito. Eu tenho aí um monte de moeda, tenho um monte de corretora, tenho wallet para tudo quanto é lado, porque eu tô aprendendo isso. Mas o eu aprender não é o comprar e vender. Isso aí eu faço com um pirulito. Compro aqui e vendo com mais caro ali pro meu filho que ele quer comprar mais caro. Isso aí eu faço com qualquer coisa, né? Mas eu quero entender como foi programado, quem programou, quem fez, como fez, né? Qual foi o código, quantas pessoas estavam envolvidas.
tem infinito, o cara pode ir lá e começar a gerar isso aí pro resto da vida dele, né? Então eu quero entender tudo isso para eu poder recomendar. E aí eu abri meu coração e comecei a estudar bastante sobre isso. Por quê? Porque eu converso muito com os gestores. Eu tô indo para Nova York agora em junho. Tem uma grande feira dos maiores fundos imobiliários do mundo, dos Estados Unidos, né? Eles vão estar ali, eu vou estar lá também. E eles falam muito sobre isso, né? Eles falam, se eu não tiver dentro do meu portfólio criptomoeda, eu tô fora do mercado. Então eu preciso também entender, eu preciso conhecer, eu preciso estar posicionado nesse segmento, tá certo? É para investir tudo nesse segmento? Não, definitivamente não, né? É para eu investir com alguém? O cara tá me prometendo lá, não sei o que, me prometendo sei lá o que, sai fora, né? Então vai lá, investe sozinho, ou tem alguém para te acompanhar ali, o cara, você tem seu dinheiro lá na corretora, top. É assim que funciona, tá? Então eu, basicamente com relação à criptomoeda, eu acho que tem que ter, mas, né, opera lá numa boa corretora, né, numa corretora que seja, né, que seja bem conceituada, não porque todo mundo está investindo. Lembra que eu falei, o consenso é burro. O consenso, quando você segue o consenso, dá ruim, não tem como. Todo mundo comprou a moeda lá do cachorro, porque o Elon Musk falou, é o consenso, todo mundo comprou. Quem comprou lá tá perdendo 80%. Então isso é muito... Passou o carro de polícia ali, né? É muito importante a gente saber disso, tá certo? Então é importante diversificar. O juros está subindo, a inflação está subindo, tá tendo assim, vai ter um choque lá na frente e isso pode dar uma estressada grande no mercado. Então a gente precisa ter o quê? Liquidez. Toda crise gera oportunidade. As maiores fortunas foram criadas com oportunidades, com crises, na crise. Então gera oportunidades. Então você precisa ter o que para aproveitar, né? Na crise? Dinheiro, liquidez. Só que você tendo dinheiro, não é dinheiro embaixo do colchão. Você vai lá, tem 10 milhões, você pega, saca 3 milhões e deixa embaixo do colchão. Não é isso. Vai lá e aplica num fundo DI, num fundo que acompanha a taxa de juros, tem uma rentabilidade próxima de 12%, e você está acompanhando a taxa de juros, então tá top, né? Você tem essa rentabilidade. Então você pode pedir o resgate. Tem ali um terreno, que esse terreno custa 10 milhões e hoje estão vendendo por 2 porque é uma oportunidade. Aí você vai lá, pega 2 milhões, resgata, mas tem que ser hoje. Tudo que também é de imediato não é legal, né? Tipo, negociação assim. Agora uma ação caiu, você analisou, já tá analisando, beleza, mas oportunidades é assim que funciona, tá? Então, surgiu a oportunidade, você vai lá e aproveita. Para aproveitar precisa de liquidez. Mas esse dinheiro não pode estar na conta. Você põe lá num fundo DI, num fundo que você tem liquidez imediata, que não corra risco nenhum. É isso que eu quero dizer, tá certo? Muito bem. Então você praticamente fez uma pizza. Você comprou lá ações, renda fixa, né? Tem liquidez. E aí é muito importante você ter outras moedas, não só criptomoedas. Por que a criptomoeda é muito usada aí no Brasil? Porque teoricamente ela também é cotada em dólar. Basicamente é isso. Então você não perde o poder de compra em dólar, né? Isso é muito importante. Para mim estava muito claro. O real ele vai se valorizar mais, o dólar vai cair mais. Então abre oportunidade para você começar, se você não tem, para você começar ou aumentar a posição em dólar. É importante você ter ali 25, 30% de investimento, né, atrelado a dólar em outras moedas. Isso é muito importante na minha percepção, tá? A gente não sabe dia de amanhã. Ok, eu sou muito otimista com o Brasil, mas se entra um maluco aí e faz um monte de besteira, né? A gente não sabe. Então é importante, você tem lá 30% em dólar, no máximo que você vai fazer é apagar a luz aí, ó, vazou, né? Então é importante você ter uma aplicação em dólar, tá certo? Então, ter aplicação em dólar é importante. Não é ter dólar, dólar é bom, né? Mas também, o que é você ter aplicação em dólar? Você ter um dólar rendendo em dólar para você. Então, você ter fundo imobiliário aqui em dólar, você ter propriedades aqui em dólar, você ter ativos que te gerem a renda
em dólares, né? Então isso é muito importante, tá certo? E aqui você pode também diversificar, né? Montar uma carteira aqui nos Estados Unidos de ações, de renda fixa, né? De fundos imobiliários, tem, né? A indústria aqui é gigantesca. Private equities, né? Igual o meu, por exemplo, tem fundos igual ao meu que tem 8, 10 bilhões de dólares. Então você pode escolher aí, tem vários, tá? E também queria compartilhar por que eu faço tanto vídeo dirigindo. Porque é a única hora que eu faço só uma coisa, que eu só dirijo. E dirigir é só, né? Aperta o botão aqui e o carro vai sozinho embora, tá certo? O que mais? Vamos estressar um pouco esse assunto dos fundos imobiliários? Vocês topam? Estão aí ainda? Eu gosto muito desse modelo dos fundos imobiliários. Por quê? Ele é dinâmico, ele é claro, ele é transparente, ele tem uma diversificação. Então, ele, pra mim, ele é mais conservador. Eu gosto disso. Você tem liquidez, isso é muito importante. Então, eu particularmente sempre fui muito a favor disso. Eu acho que o Brasil tem um potencial incrível disso. A indústria do Brasil é muito pequena dos fundos imobiliários, né? Tem poucos fundos, tem poucos gestores, né? Bons e, enfim. Mas tem bons gestores, né? É isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, o que eu quero é assim, ó, é claro, cara, o cara tem um fundo de agência bancária, o cara não tem o que fazer, vai dar ruim, não tem o que fazer. Você pode ser bom demais, mas vai dar ruim, entendeu? Entendeu? Tem caras que assim, não dá, o cara não pode fugir disso, né? E acontece. Eu trabalhei num banco lá atrás. Deixa eu contar um pouquinho minha história rapidinho pra vocês, presta atenção. Eu gosto de fundo imobiliário, eu comecei a analisar fundo imobiliário lá atrás, quando ninguém olhava. Ninguém olhava fundo imobiliário porque tem uma taxa de juros alta do Brasil. Então por que eu vou aplicar num negócio que oscila, que rende 15% que seja, se eu posso aplicar na renda fixa do Brasil a 17% a 18% ao ano? É o que acontecia lá atrás, né? Em 2004, 2005, 2006, 2000, né? Então eu analisava isso aí, ninguém falava de fundo imobiliário. Olha no gráfico aí a evolução dos fundos imobiliários. Essa evolução lá atrás era muito pequena, os fundos imobiliários. Basicamente tinha 2, 3, 4 fundos imobiliários. Tinha o Pato de Genópolis, que era muito pequeno na época, que tinha um conceito diferente, né? Mas ele só deu um boom nos fundos imobiliários em 2009, quando depois da crise lá do subprime aqui nos Estados Unidos, foi muito dinheiro para o Brasil, porque tinha uma taxa de juros alta, teve um excesso de liquidez. O que está acontecendo agora é o que eu falo que repete a história. Foi muito dinheiro para o Brasil, o dólar caiu, entrou muito dinheiro, e aí tinha muito dinheiro no Brasil. O que aconteceu? Criou-se os fundos imobiliários ali, né? Mudou a legislação para tirar o imposto de renda ali no recebimento dos dividendos. E aí teve muito interesse para os fundos imobiliários, porque tinha uma boa rentabilidade e a taxa de juros começou a cair, até para combater ali, a inflação estava sob controle, para estimular a economia. O Banco Central ali, naquele momento, reduziu os juros, começou a reduzir os juros, tá? E aí teve muita demanda para os fundos imobiliários. Mas eu acompanhei ali, eu passei por essa quebra de paradigma. Muita gente comprava os fundos imobiliários sem saber do que estava comprando, sem saber o que eram os fundos imobiliários. E aí, pensando que era ação, porque era negociado em bolsa, né? E ali teve um boom dos fundos imobiliários. O que aconteceu? Os juros começou a cair muito, né? Naquela época, 8% de juros, que é o que chegou, 8,5%, 8%. Os juros, ele caiu bastante. Naquele momento ali, acho que 2012, talvez, por volta disso. Teve muitos fundos imobiliários, muita demanda para os fundos imobiliários. E o que aconteceu? Todo mundo mandando comprar, todos os gerentes desse banco mandando comprar, aí caía para mim lá. E aí o que eu fazia? Falava, ó, tinha um fundo lá que foi lançado a 1.000, ele tava 1.700. Aí todo mundo do banco mandando comprar, porque eu tinha meta, sei lá, porque o cara tinha interesse. Aí caía para mim, eu trabalhando no banco. Eu falava, ó, faz o seguinte, vende esse fundo porque vai cair. O cara falava, ó, você tá muito louco, né? Você pirou, né?
o cara mandou comprar, o chefe dele mandou comprar, e você tá muito louco mandando vender? Era isso aí. E aí eu fui um dos maiores vendedores desse fundo naquele banco que eu trabalhava, esse fundo era do banco, ele tinha comprado essa asset. Imagina o conflito de interesse que não deu, imagina o rolo que eu arrumei lá. Eu vendi mais de 50 milhões desse fundo na época, e aí fui contra o banco, né? E aí deu ruim para o meu lado lá, porque o trem veio de lado para mim. E aí eu acabei tendo que ir para um outro banco, sair desse banco. E aí esse fundo imobiliário saiu de 1.800, que é o que tava, que eu vendi muito, e ele voltou para 1.000, para 950 na época. Chegou até 900, depois voltou ali para 950 e ficou na casa de 1.000 um bom tempo. O que eu quero dizer? Sempre tem momentos de investir. Todo mundo tava indo para aquele momento ali, investindo nesse fundo, porque todo mundo estava recomendando. E não era interessante para o investidor. Então a gente tem que olhar para frente, né? E ali depois muita gente veio me agradecer né, até pegar ali o que eu achava e tudo mais, e é meu cliente até hoje. Enfim. Então o fundo imobiliário tem momentos para investir. Então, algum tempo atrás, a taxa de juros estava 2%. Era interessante investir? Não. Mas muita gente investiu. Aí agora tá perdendo dinheiro e fala que fundo imobiliário é ruim. Não, não é ruim. O momento foi ruim que você entrou, que tava errado. E é isso que a gente precisa entender, entendeu? Basicamente é isso, gente. Então agora é um bom momento para você estar em fundos imobiliários. Eu gosto muito de ter ativos imobiliários na carteira gerando renda. Eu gosto muito dos fundos imobiliários. Conheço muita gente que investe somente em fundos imobiliários e não tem ativos. Eu gosto de ter alguns ativos. Eu gosto, ganhei muito dinheiro. O ano passado foi o melhor ano da minha vida, e esse está sendo o melhor ano da minha vida, e é o que eu oro aí para todos vocês também terem o melhor ano da vida de vocês em todos os sentidos. Não é só financeiro, financeiro é só um detalhezinho, tá bom? É importante, é legal, mas não é tudo não. Eu lido com dinheiro há mais de 20 anos, tem gente que busca sempre isso, mas não é isso, tá bom? É isso que eu tenho para falar hoje. Se precisar de qualquer coisa, eu tô à disposição aqui, tá certo? É isso aí.